Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série de trigonometria. Eu estou muito feliz com tudo isso que está rolando aqui, porque está servindo para eu evoluir meu nível de trigonometria. Já faziam anos e anos que eu não tinha contato com questões em nível de escola de cadete, em nível de OBMAP, de trigonometria, então está sendo muito interessante. Se está servindo para você também, então comenta aqui embaixo que eu quero saber. Você vai perceber nesse vídeo que eu cito uma escola aqui de Brasília chamada Leonardo da Vinci. Agora eu estou morando aqui em Brasília. Vocês sabem que esse professor de matemática aqui é meio nômade, né? Então agora eu estou trabalhando aqui com aulas particulares e com vestibular. Inclusive vem novidade por aí em relação a cursinho. E aí, como está sendo bom isso? Eu estou tendo contato com escolas como Leonardo da Vinci, como Marista, como Siman, as melhores escolas, as mais caras, Olimpo aqui de Brasília, as mais caras de Brasília. E eu tenho percebido um padrão, pessoal. Eles tentam manter a matemática como se fosse um nível alto, mas a tática deles não é ter uma excelente explicação, não é ter um degrau a degrau do conteúdo, de uma coisa lógica que vai do fácil até o mais complexo. Não, eles apenas jogam as questões mais complexas logo de uma vez para que as pessoas tenham dificuldade e assim você tem uma impressão, um sabor matemática rigorosa. Mas não é bem assim que funciona o ensino, né? Eu gosto da tática da gente fazer o passo a passo, o simples que se encaixa no complexo. Se tá resolvendo para você, eu sempre vou acompanhando lá na analítica, hein? Eu vejo a hora que vocês estão estudando, eu vejo a hora que vocês acessam, o tanto de tempo que vocês passam no vídeo. Eu vejo que o padrão do meu público é assistir um pedacinho, voltar para assistir depois. Isso é 10, isso é fera. Pessoal, quero ver vocês fazendo os exercícios, nós vamos arrasar. Eu vou estar trazendo para vocês sempre as listas dos melhores colégios aqui de Brasília, tudo de graça aqui no canal e ainda muito melhor, picotadinho. Se você fizer o passo a passo, se você fizer os exercícios que eu te proponho, eu tenho certeza absoluta, você vai passar em qualquer vestibular, independente daquilo que queira. Então vamos dar uma olhada nessa lista de uma prova do Leonardo da Vinci que eu estava resolvendo para os meus alunos. Vamos lá. Como vocês podem ver, nós temos ali um exercício do Colégio Militar e nós temos aqui uma série de revisões do nosso material da FGV. Vou ligar algumas questões dessa às questões da lista para a gente poder ir treinando e ir bem nessa prova. Vai ser 10. Confesso para vocês que quando eu peguei a primeira vez essa lista, ela me deu peia. Eu não passei legal na mão dessa lista a primeira vez, cheguei achando que estava fácil, estava moleza, mas quem me conhece sabe que aqui também não desiste das coisas não. Não é porque eu apanhei hoje que eu posso apanhar amanhã, mas com certeza em algum dia eu não vou apanhar. Então, sem mais delongas, já vamos atacar logo aqui o problema de frente. Vamos dar uma olhada nesse exercício 12. O que diz esse exercício 12? Enquanto o edifício projeta uma sombra de 18 metros, um bastão de comprimento 1 metro, colocado verticalmente ao lado do edifício, projeta uma sombra de 30 centímetros. Determine a altura do edifício. Eu tenho muita vontade de fazer um vídeo parecido com esse para os shorts, né, na vida real. Um dia eu ainda vou fazer. Por enquanto, vamos nos manter aqui no quadro. O nosso prédio, vou fazer ele de verde aqui. Ele tem lá uma determinada alturinha dele lá. E aí ele está projetando uma sombra de 18 metros. Como é que se projeta uma sombra de 18 metros? Então, aqui embaixinho, deixa eu pegar a linha reta. Eu tenho 18 metros de sombra aqui. E aí diz que um bastão que tem 1 metro colocado verticalmente ao lado do prédio projeta uma sombra de 30 centímetros. Eu não vou colocar ele do lado do prédio, senão meu desenho ia ficar daquele jeito. Mas já é interessante a gente começar a entender qual é a habilidade necessária aqui, a de separar as figuras geométricas para que a gente possa fazer o nosso cálculo. Beleza? Então tá, nós já temos aqui a indicação da altura desse nosso carinha. É 1, né? A altura dele, 1. 1 que? Metros. E a então aqui a nossa sombra, 30 centímetros ou 30, são quantos para virar 1 metro? 100, né? Corta aqui, 3 sobre 10 ou 0,3.
Essa habilidade de transformação de decimais tem que ser algo natural, algo a se trabalhar. Beleza. Então, só para questões de visualização, o que está faltando aqui para virar o nosso triângulo? Só fechar a nossa hipotenusa aqui. Então, nós vamos ter o nosso ângulo reto do prédio com a sombra, igualzinho do bastão aqui com a sombra também. E se eu projetar agora esse bastão aqui para dentro dessa sombra, olha lá, a linhazinha reta para ficar tudo bonito para o YouTube. Agora eu tenho aqui o meu bastão de 1 metro. Eles têm um ângulo, esse triângulo pequeno, e o triângulo grande compartilham esse ângulo. Eles também têm 90 graus aqui, outro ângulo. E ainda compartilham um lado, você já conhece, critério de semelhança de triângulo. Esses triângulos, eles são congruentes. Então, o que significa? Significa que eu posso estabelecer uma proporção entre eles. Então, se eu dividir esse H por 1, eu vou ter uma razão, né, uma divisão semelhante a essa daqui, igualzinha. Tá bom? Então, eles compartilham isso. Lembra lá dos teoremas de Tales que você estudou? Lembra lá das proporções que você estudou? Nós vamos utilizar isso aqui agora. Só tem uma regra. Você tem que sempre manter a mesma ordem. Então, se você está fazendo do triângulo grande para o pequeno, na segunda parte você também tem que fazer do grande para o pequeno. Se você fizer do pequeno para o grande, na segunda parte do pequeno para o grande. Então, vamos lá. Vou fazer do grande para o pequeno. Eu tenho que o H dividido por 1 tem que ser alguma coisa igual 18 dividido por 3 sobre 10. Eu estou dando aula de matemática todos os dias. Todos os dias eu estou aí na rua dando aula de matemática para os meus alunos. E toda vez que eu escrevo uma fração assim, com uma fração, ninguém sabe fazer. Aí basta eu apagar aqui, escrever duas bolinhas assim, que todo mundo sabe que mantém a primeira multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer isso. Nosso H dividido por 1, que é o H, é 18 multiplicado por 10 sobre 3. 18 vezes 10, 180, dividido por 3, 60. Olha só, então o nosso prédio tem 60 metros. Você acertou? Essa tá fácil? Então vamos ali para a do Colégio Militar. Vamos lá. João possui um terreno com o formato de um triângulo retângulo e pretende dividir em 2 lotes por meio de uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa. Corta na metade fazendo um ângulo de 90 graus. Com o objetivo de presentear seus 2 filhos, Maria Renata e Rafael, com os lotes 1 e 2, conforme mostra a figura. Eu já até joguei ali pra gente os valores pra gente poder agilizar, porque eu tô meio na correria, galera, eu tenho que dar aula e vou lançar esse vídeo que a prova é amanhã. Enfim, então nós temos aqui já 100, a mediatriz deixou 50 para cada lado e tem 80 ali. Interessante que formou um novo triângulo, né? Mas ele tá numa posição ali que não me ajuda, pelo menos visualmente, a entender tão bem. Então dá uma olhada, já desenhei ele aqui do lado, sempre prestando atenção nas medidas, tá, pessoal? Para você não se confundir quando você fizer esse espelhamento aí. E aí vamos dar uma analisada, utilizando a mesma ideia que nós usamos da proporção. Agora, tentando encontrar quem? Quem são os nossos caras que a gente tem que encontrar? O tanto que tem nessa cerca aqui. Vou dar um nome para isso, vou chamar de H. Olha aqui, já coloquei meu Hzinho ali. E eu tenho que descobrir esse trecho também aqui que eu não tenho valor. Ah, professor, mas não é 40? Não se deixe iludir. Não é assim tão fácil da gente descobrir, beleza? Então, eu já coloquei aqui no meu triângulo, esse daqui é o nosso X, que eu chamei esse trecho aqui que vai de M até C. Prefiro do que ficar falando o nome do segmento de reta, tá, pessoal? E aqui o nosso Yzinho. Nós temos que descobrir o H, nós temos que descobrir o Y. Vamos começar trabalhando a ideia do nosso H? Por quê? Porque ele vai ser proporcional a essa subidinha aqui. E aí,
você já está estudando para vestibular, você já está sacado das coisas, você já viu que isso daqui é um triângulo 3, 4, 5, meio diferentinho, né? Porque 80 é 4 vezes 20, 100 é 5 vezes 20, e aí fica faltando quem aqui? O vezes 20, que daria 60, né? 3 vezes 20. Professor, mas eu não sabia que existe esse triângulo 3, 4 e 20. 3, 4 e 20, 3, 4 e 5. Ele é o mais conhecido. Esse triângulo ele é muito antigo na história da matemática, lá dos babilônicos, mais de 3.800 anos atrás. Então você pode decorar, é interessante. Se não, faz Pitágoras, beleza? Você ia lá jogar o quadrado da soma dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, você somando lá ia ter raiz quadrada de 3.600, que daria 60 do mesmo jeito. Se ficar na dúvida, fala comigo que eu posso te ajudar nesse teorema de Pitágoras aí. Enfim, vamos seguindo aqui nossa explicação. Então eu tenho as informações aqui do meu pequenininho, eu sei o meu cateto adjacente, quero descobrir ali meu cateto oposto. Como eu não sei o ângulo, não vamos usar socator dessa vez, mas vamos utilizar o quê? O nosso adjacente do triângulo grande com o nosso oposto ali do grande. Então vamos fazer aqui, ó, o H, que é o oposto do pequeno dividido pelo oposto do grande, tem que ser proporcional ao adjacente do pequeno dividido pelo adjacente do grande. Então, já corta aqui esses dois zeros. O meu H, o 60 está dividindo, então 5 sobre 8 vezes 60. Bacana? Posso ir reduzindo aqui também esse meu 8 dividido por 2 aqui, ó. 34 dividido por 2, 15. E 2. Por sua vez, 5 vezes 15, 5 vezes 10, 50, mais 5 vezes 5, 75 sobre 2. Já temos o nosso primeiro valorzinho aqui, o de H. Vou colocar mais bonitinho aqui, vou botar o nosso H para não criar confusões. É muito importante a organização nesse tipo de exercício. Agora vamos pensar, qual estratégia necessária para a gente descobrir aquele y? A partir desse momento, tenta descobrir aquele y sozinho, principalmente vai ter uma jogadinha aí que você não vai conseguir descobrir o y, você vai ter que descobrir o x e depois fazer uma subtração desse 80. Tenta fazer, depois você dá play no vídeo. E aí, conseguiu? Chegou na resposta? Vamos para o próximo passo. Analisa aqui. Eu tenho esse meu x da minha hipotenusa do triangulinho para usar. Ele vai estar relacionado aqui a quem? Quem é a hipotenusa do triangulão? O 100. Eu posso fazer uma razão entre eles, certo? Eu vou utilizar justamente esse artifício. Então, a minha hipotenusa desse cara, do triangulinho, dividido pela hipotenusa do triangulão, ela tem que estar relacionada agora a qual outra medida? Me diga aí, o que você acha que a gente pode associar agora essa hipotenusa do de cima com a hipotenusa do de baixo? Quais são as outras informações que eu tenho? Pô, eu tenho aqui, ó, de novo, esse cateto adjacente, esse cateto adjacente. Vamos fazer de novo. Se eu fiz do pequeno em relação ao grande, novamente a mesma coisa. Então, corta aqui, corta aqui. Esse x é alguma coisa que dá quando você divide 5 por 8, multiplica por 100. De novo, pode fazer aquela simplificação. O 8 vira 4, o 100 vira 50. Vira 2, vira 25. Eu acho bem mais tranquilo fazer assim logo de cara do que depois ficar fazendo simplificação. Não tenho muita paciência para isso. Então, nosso x está dando 5 vezes 20, 100, mais 25... sobre 2. Mas lembra o que eu te falei? Nós descobrimos esse trecho aqui, ó. Agora nós vamos ter que fazer uma subtração para descobrir aquele y. Então, nosso y, separar. Eu mesmo falei da organização, depois que eu saio fazendo cálculo, eu quero calcular em todo canto. 80 menos 125 sobre 2. Fazer MMC, MDC, tudo isso funciona, mas eu prefiro mesmo
multiplicar esse 80 aqui por 2 e o 1zinho que tem aqui embaixo por 2 também. Então, eu tenho 160, não é 1, é 2. 160 menos 125 vai dar 35 sobre 2. Tá vendo que eu tô fazendo tudo rápido? É tudo rápido mesmo. Eu tenho que trabalhar, você também tem que passar no vestibular, a gente não tem tempo para perder. Vamos somar as informações agora. Eu tenho 50 mais 60 mais... Quem é o Y? 35 sobre 2. Quem é o H? 75 sobre 2. Aqui, 110. Aqui, 5, 5, 80 mais 5 mais 30, 110. 110 dividido para 2, mais 110 dividido para 2, 110 mais 5. Meu Deus, mas você quer ir trabalhar, mas calma aí. Igual a 165 metros. Ai, nossa, é tão bom chegar numa resposta assim. Nem sempre na vida, pessoal, nós vamos conseguir fazer tudo de primeira. Às vezes a gente vai bater uma cara na porta mesmo, mas o importante é a gente tentar e conseguir. Se você se esforçar, você vai conseguir, eu tenho certeza. Vamos seguir nesse vídeo. E esse exercício agora foi de arrepiar, certo? É nesse nível que você quer trabalhar? Se você estiver precisando de uma ajuda para compreender seu nível de matemática, mas não só matemática, se inscreve no canal, ativa a notificação. Nas próximas semanas vai ter umas novidades muito interessantes de cursos personalizados. Então, vamos para a próxima. Se você está acompanhando a série aqui do canal, você com certeza já me viu falando que nós vamos fazer muitas transformações algébricas. E essas transformações algébricas, elas vão nos possibilitar relações que nós vamos utilizar simplesmente como se fossem frases e substituindo isso. Algumas delas são: qualquer cateto é o produto da hipotenusa pelo seno do ângulo oposto. Qualquer cateto é o produto da hipotenusa pelo cosseno do ângulo adjacente. E qualquer cateto é o produto do outro cateto pela tangente do ângulo oposto. Nós muitas vezes vamos utilizar essas frases quando nós não conseguimos nos lembrar. Na verdade, tem pessoas que vai funcionar melhor a fórmula, tem pessoas que vai funcionar melhor a frase, e é por isso que eu gosto de trazer da maneira mais completa possível esse conteúdo para vocês. Agora vamos ver umas relações nos triângulos isósceles que vão ser muito importantes para a gente resolver diversos tipos de questões, até como esse da Olimpíada Brasileira da Matemática. Mas antes de irmos para ele, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício do material da FGV. Qual é o perímetro de um triângulo isósceles de base igual a 8 metros, sabendo que os ângulos da base são iguais a 30 graus? Calcule também a área do triângulo. Se eles são isósceles, eles têm dois lados iguais e um diferente. Então, olha lá, já está aqui os ladinhos iguais, A e A. Reparem uma coisa interessante. Os lados iguais, eles projetam ângulos iguais nos lados opostos. Então, aqui a gente já consegue ter vários tipos de informações. Por exemplo, vou apagar meu Hzinho ali, que eu tinha colocado ele para adiantar, mas olha só que interessante. Sabendo que aqui é um ângulo reto, e ali é 30, a gente consegue definir quanto seria esse ângulo aqui. E trabalhar essas ideias. Quanto que teria que ser? 90 mais 30, 120, para 180, 60. São iguais. A partir daqui a gente consegue trabalhar de diversos ângulos os nossos socatoas, por exemplo. E aí, beleza. Para a gente descobrir o perímetro, nós temos que somar todos os lados. Então, para isso, nós vamos ter que descobrir o valor desse Azinho. Para nós descobrirmos a área, nós vamos calcular essa base multiplicado pela altura. Então, eu preciso descobrir essa altura, por isso que eu tinha colocado Hzinho ali, nosso H, a altura. Vamos começar pelo nosso H. Olha só que interessante. Ele é o cateto oposto, eu tenho aqui o cateto adjacente.
toa, né? Então, tangente de 30 graus igual o nosso cateto oposto, o H, pelo adjacente. Beleza. Tangente diferente, vem com a gente. Raiz de 3 vem sobre o 3. O resto nem vou falar. H sobre 4. Beleza? Olha só que legal a jogadinha que eu vou fazer aqui agora. Vocês vão curtir. Em vez de eu multiplicar cruzado, vou reescrever essa segunda parte aqui, né? Só como uma divisão. Agora você já notou. Tô percebendo esse padrão dos meus alunos. Vou trocar o sinalzinho ali. Vou fazer uma multiplicação dos dois lados. Então, vou ficar com 4 raiz de 3 sobre 3. É a minha altura. Já descobri o meu primeiro dado. Se eu quiser calcular a minha área, eu já posso? Na hora, a área é igual a base é 4 mais 4 vezes essa nossa altura aqui. Opa, perfeito. 4 vezes 8 vai dar 32. Raiz de 3 sobre 3. 3 mais 2 é 5, não está na tabuada do 3. Fechou aqui pra gente. Já temos a nossa área e ela é em metros quadrados. Maravilha. Agora vamos trabalhar aqui a ideia do nosso perímetro. Então a gente tem que descobrir o valor de A. Qual estratégia você vai utilizar para descobrir o valor de A? A nossa área é a base vezes a altura, então eu já posso calcular ela? Pode sim. A nossa base é 8, 4 mais 4, vezes a altura. E isso é dividido por 2. Vou escrever assim? Não, assim dá medo. Então, pode escrever assim, ó. Maravilha. Então, vamos fazer aqui agora. 8 vezes 4 dá quanto? Quanto é complicado, né? Quanto? 32. Raiz de 3 sobre 3. Isso dividido por 2. Meu Deus, como é que é? 2 também é uma fração, pessoal. Então, mantém o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Opa, chegar para o lado. Aqui, então, 32 raiz de 3 vezes 1 sobre 3 vezes 2. Você pode dar uma simplificadinha entre o 32 e o 6, mas se você quiser também, se não tá metros quadrados, perfeito. Se não seria aqui, né, se a gente for simplificar, por 2, 3, por 2, 16. Duas respostas aceitáveis. E agora, para a gente calcular o nosso perímetro, temos que descobrir aquele valorzinho de A lá, né? Qual estratégia você vai utilizar? Pausa o vídeo, faz, depois você continua para ver se está correto. E aí, você conseguiu chegar no resultado? Então, você já sabe que a gente vai usar o cosseno de 30. E isso vai ser o quê? K adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30, deixa ele ali, não vamos mexer nele agora não. Eu já ensinei para vocês que através das transformações geométricas a gente pode facilitar a nossa vida só trocando esses caras de lugar. Se você fizer as jogadinhas aí, você vai ver que isso é verdade. Então, o nosso A, mais bonito, sobre 1, né, é igual a 4 cosseno de 30. E agora convém pra gente qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Meu Deus do céu, agora você se desesperou, mas eu vou salvar a nação brasileira simplesmente colocando 2 pontinhos. E agora você magicamente já sabe fazer, né? Então, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes 2 dá 8. 8 sobre raiz de 3. Aqui nós vamos racionalizar. O que é isso? Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Eu gosto até de dizer que é multiplicar pelo 1 mais conveniente que a gente conseguir encontrar. No caso aqui, né, é o raiz de 3 que a gente quer tirar esse cara aqui de baixo, para facilitar nossos cálculos. Então, raiz de 3 vai anular a raiz, vai ficar apenas o 3. E o 8, raiz de 3. Então, o nosso Azinho, 8 raiz de 3 sobre 3. Metros, né? Metros.
Maravilha, descobrimos. Falta o perímetro. O perímetro vai ser a soma desse A direito com o A esquerdo, com a base toda, e aí já era essa questão. Então agora, sem mais delongas, o nosso perímetro, ele vai ser 2 vezes esse A mais 8. Eu já vou de cara aqui transformar esse 8 numa fração de base 3. De cara, porque eu já não gosto de perder tempo. Então, 8 vezes 3 é 24 sobre 3. Mudou nada, segue a mesma coisa. 2 vezes 8, 16. Raiz de 3 sobre 3. Opa! Mais 24. Já vou deixar logo desse jeito aqui. Não vai ter nenhum problema. E aí eu consigo isolar alguém? Tá todo mundo aí, fator de 3 e tal? Não? Maravilha, então. Esse é o meu perímetro em metros. Correto? Ficou alguma dúvida? Agora vamos pegar esse conhecimento do triângulo isósceles e já vamos jogar na nossa próxima questãozinha ali da Olimpíada da Matemática. No desenho temos que o trecho A até E, vou botar aqui, é igualzinho o de B até E, que é igualzinho de C até E, que é igualzinho de C até D. Estou lidando com diversos triângulos isósceles aí. O que nós já descobrimos? Se esse lado é igual àquele, esse ângulo é igual ao outro ali. Não é? Olha lá. Todo mundo cruzado. Vou fazer a mesma ideia. Olha lá, quem que vai estar ali então agora também? O beta. Vai bastar eu descobrir um desses caras aí, eu vou matar todos. Aqui eu não tenho um nomezinho, vou chamar ele de H. E aqui eu vou chamar ele de G. Vou matar todos aqui agora, vou nem mais H e G não, já vou botar o valor deles. Se a soma é 180, ali já tem 20, 160. Cada um aqui é 80. Não tem nem jeito. Cada um aqui é 80. Oposto pelo vértice, aqui então também é 80. Complementar, suplementar aqui, ó. Então aqui é 100. Tá de brincadeira. Tá dando tudo certo. Se aqui é 80, ficou faltando 100. Esse cara é quanto? 50 cada um. 50 cada um. Se tem 100, cada um aqui é igual. É 40 cada um. Opa! Eu tinha que dividir quem por quem mesmo? Era alfa por beta? Então, 50 por 40. Cortou. Vai ficar 5 sobre 4. Matei sem nem fazer cálculo. Tchau, vamos para a próxima. Voltando então desses exercícios, você viu que a gente tá elevando a régua. Quem aqui não fizer o que tem que fazer de lição de casa não vai acompanhar. O passo aqui só fica mais largo. Gostou? Você acha esse nível interessante? É aqui que você quer trabalhar? Você vai ver a próxima aula que eu estou trazendo pra gente de teorema da bissetriz interna. Nós vamos resolver questões aqui que vai ficar boquiaberto. Você não vai entender nada que está acontecendo. E lembrando que nosso foco, nós chegaremos lá, são as questões de sólidos geométricos, com trigonometria, com projeção, com espelhamento, com sombra. O pau vai quebrar de verdade, mas a gente vai no passo a passo. Então deixa o like aí para incentivar o professor, deixa um comentário aí porque eu faço isso aqui de graça. Eu, em vez de estar ganhando dinheiro, tô dando aula aqui no YouTube. Então vamos lá, me incentiva aí e é nóis. Essa semana mesmo sai outro vídeo, fechou? Então deixa o like e até a próxima!